Por que o combustível começou a subir muito depois de 2016? Vocês já ouviram falar antes de falta de combustível no Brasil? A gente está fazendo a concorrência ao contrário. A Petrobras, ao invés de manter o mercado dela, ela chegou assim: ô meu amiguinho, você quer vender aqui no meu mercado? Então vamos fazer o seguinte, já que você não consegue baixar o teu preço, eu vou subir o meu para a gente ficar igual. Pode focar, 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 pode Fala aí, meu povo, estamos chegando para mais um episódio do Pode Focar. Você que não me conhece, eu sou o Arlisson Schneider, aqui do meu lado, meu parceiro Felipe Chicarino. E aí, meu irmão, como é que tá essa força? Tudo suave. Brotamos aqui, hein? Ah, coisa boa, tudo bem, pessoas que nos acompanham, independente da plataforma de áudio e vídeo. Estamos aqui mais uma vez focando por um episódio um bocadinho diferente, viu, Schneider? Você sabe por quê? Porque a gente sempre falou aqui no Pode Focar que a gente ia discutir aqui na mesa assuntos que são importantes, relevantes para quem está lá do outro lado, mas de forma leve. Didática. E hoje a gente, claro, a gente vai ter um convidado aqui, mas a gente não quer muito saber deste convidado, mas sim do conteúdo que ele vai compartilhar com a gente, que tem a ver com o que você usa praticamente 24 horas por dia na sua casa. Quer saber, meu amigo, por que você está pagando caro na gasolina? Por que está caro você cozinhar um arroz, fazer aquele feijão na panela de pressão que demora? A botija de gás, o combustível que não para de ficar caro. Hoje a gente vai ficar sabendo o porquê desse meio de campo aí, tá todo embolado. Ah, mas eu ando de Transcol, também aumenta o preço dos combustíveis. Eu ando de Transcol. Então assim, não tem desculpa não, porque com certeza o que vai ser discutido, debatido, resenhado na mesa do Pode Focar no episódio de hoje tem a ver diretamente com a sua vida. Por isso, apresento o nosso convidado aí, Schneider. Quem que tá aqui hoje com a gente? Eduardo Lacerda, Sindipetro. Seja bem-vindo aí à mesa do Pode Focar, sentado aqui às bênçãos do Mestre Cartola. Tenho certeza que hoje vai ser uma conversa muito boa e educativa. Já estava conversando aqui antes, saí daqui até meio triste com a cabeça doendo, né, Eduardo? Seja bem-vindo mais uma vez. E aí eu só tenho a agradecer aí o convite de vocês aí para a gente debater esse assunto que é tão importante para a comunidade, tão importante para o país, né? E para quem pensa num país que tenha futuro, né? Esse assunto passa essencialmente, né, na nossa recuperação, que se Deus quiser que vai acontecer a partir do ano que vem. Agradeço, né, o convite, só que eu tenho uma reclamação a fazer. Acabou o café? Não. Quando me chamaram para vir para cá, eu já acompanhava o podcast, né? E sempre tinha uma cachaçinha, dessa vez só tem café. É porque eu tô dirigindo também, eu tô sacanagem. Mas se você quiser, se não tem, dentro de um bar. Vamos olhar, se tá faltando a cachaça, isso tem a ver com Schneider, porque aqui, entendeu? É complicado. Cheguei aqui, hoje meio baqueado, meio triste da semana passada, né? Cachaça é álcool, né? Álcool também é combustível. Vamos lá. A gente vai saber também se... Opa, vamos saber de tudo isso. Se lá atrás, lá pesa aqui. Mas antes, Eduardo, a gente dar início aqui nessa prosa, aqui nesse papo, que eu tenho certeza que vai ser muito positivo e vai elucidar aí muitas questões, a gente tem um recadinho muito importante, né, Chicarino, de pessoas aí que apostam, que acreditam, que incentivam o nosso trabalho, o nosso projeto, que jogam aí o Pode Focar lá para cima. A gente está falando de quem, Chicarino? Ou seja, álcool e gasolina e diesel a gente sabe que é combustível, mas a confiança também ela é combustível para qualquer trabalho sério como o nosso. Por isso que a gente está ao lado de empresas fortes como a Galvan, a maior construtora do Espírito Santo, que acredita no Pode Focar desde o primeiro episódio, está aqui junto com a gente e não tem como fazer comunicação com qualidade, com responsabilidade, sem o apoio de empresas, de marcas grandes e com compromisso com a sociedade como a Galvan. E não é só por falar não, porque ela tem um produto que é diferenciado. Você tá ligado na área de lazer da Galvan, não é, Schneider? Você tá ligado? É igual o resort do Nordeste, né? O negócio lá, você pode deixar a criança à vontade, brincando para lá e para cá. É tranquilidade, é lazer, segurança. Exatamente, eles se preocupam muito com a questão da obra a preço de custo, de você comprar... O que é obra a preço de custo, Chicarino? Vamos explicar então de forma bem didática, bem simples de entender. Você está querendo comprar um imóvel, você compra na planta. Ao comprar na planta, você paga um preço bem mais abaixo do que se você comprasse de outra maneira. E, ao longo do tempo, depois que aquele empreendimento fica pronto, ele vai estar ainda mais valorizado. Então, você vai morar num empreendimento que é diferenciado,
né, com um preço mais em conta que cabe no seu bolso, até no seu, Schneider. Rapaz, tá difícil a situação, puxando a cachorrinha. Mas é isso, obrigado aí, Galvão, obrigado aí por acreditar, por apostar no nosso trabalho. É a gente que tá, desde o primeiro episódio, caminhando juntinho. Tamo junto, Galvão, obrigado aí pela moral, viu? Muito obrigado, Galvão, por acreditar, né, na sociedade, trazendo um produto, trazendo um empreendimento diferenciado e também investir na inclusão, numa comunicação responsável, que é aqui do Pode Pocar. Beijo, Galvão! Tamo junto! Tá vendo aí? Tamo grande, hein, cara? Você viu o tamanho do Nossa, patrocínio cara, que tá acompanhando a A gente? Galvan, eu até, não sei se você já pode começar, se eu já posso começar a falar, eu podia até usar a Galvan para fazer uma analogia com o nosso preço do combustível. O que Já que tá você aberto acha? o microfone pra Como você. assim? Opa, eu vou usar a Galvan, cara. Preço de custo, não? Aham, preço de Opa, custo. então, é assim, cara. Vamos falar uma palavra que, né, não é muito comum, chamado de precificação. O que é precificação? É você precificar um produto, né? Você dá um preço ao seu produto. A Galvan, por exemplo, quando ela vai precificar, né, o apartamento dela, ela leva em consideração, né, o terreno, né, o material, a mão de obra que ela leva, entendeu? E aquela margenzinha, né, que ela tem que ter para poder trabalhar. Então, ela faz a precificação do apartamento. Quando a gente fala precificação, né, é uma fórmula. E aí vocês provavelmente vão me perguntar daqui a pouco, mas eu já estou falando, né? Porque eu falo demais. Né? Eu sou Mas você é bom de prosa, é por eu isso sou que você bom tá de prosa. aqui, uai. Eu sou um gaúcho criado em galpão, e no galpão a gente, né, faz um chimarrão, coloca um fogo, Mas um você estava churrasco. dizendo que é gaúcho, mas já está aqui há um bom tempo, que já se considera tão Eu capixaba sou capixaba quanto. da gema já, cara. Já saio de bota quando tá frio, boto roupa, entendeu? Hoje tá frio pra Dia de caramba, chuva então. eu não Já dou troca seta. o churrasco pela muqueca? Tranquilo, eu já não dou seta Ah. no trânsito, então vamos Já tocando. não dou certo. Vamos Tá voltar. faltando combustível para dar certo? Tá faltando, né? Então, vamos lá. A precificação. Vamos dizer, o pessoal pergunta, né? Por que que o nosso combustível tá tão caro hoje? É por causa de uma coisa chamada precificação, que é uma fórmula. Essa fórmula que a Galvan usa para dar o preço no apartamento dela é uma fórmula que te dá para qualquer produto. Como a gente dá para a gasolina, para o diesel e para o GLP ou para qualquer outro produto derivado do petróleo, como as tintas, que o pessoal acha que petróleo é só combustível, é tinta, é plástico, é embalagem, a própria embalagem de papelão vai a tinta. Então, quer dizer, hoje tudo tem embalagem, né? Você pede um iFood, aí chega um negócio cheio de embalagem, né, cara? Cheio de petróleo, né? Cheio de petróleo, bicho. Cheio de petróleo. Então, quando sobe o petróleo, sobe tudo. Sobe a tua comida, sobe tudo. Mas vamos falar da precificação, né? Usando a analogia com a Galvan. Fora o combustível que o motoboy já queimou Opa, para ir levar o trem para combustível. sua casa. Exatamente. Então, quer dizer, sobe tudo, né? Sobe lá o produto que o cara comprou para fazer tua pizza, né? Porque, por exemplo, a agricultura, até o final do ano passado, a gente tinha um levantamento que 8% do valor do custo da agricultura, né, era combustível, diesel, né? Eu sei que isso já está mais de 15%, devido aos aumentos do diesel. Então, quer dizer, a agricultura, como a gente precisa, né, de máquina agrícola, o defensivo agrícola vem de petróleo, né? Então tem toda essa parte, o transporte, né? O Brasil é um país que é caminhão, né, cara, para levar para tudo que é lado. Então, o diesel impacta diretamente no preço do produto que está na mesa do trabalhador. Então, subiu o diesel, sobe tudo, gente. Sobe tudo mesmo. Sobe a tinta, sobe a roupa, sobe tudo. Tudo é petroquímica, tudo é petróleo. Né? Mas vamos lá, precificação. O pessoal fala, gente, mas antes a gasolina era mais barata. O que aconteceu? É o ICMS? Não, cara, não tem nada a ver. O ICMS sempre foi o mesmo, a porcentagem sempre foi o mesmo. Vou dar um exemplo. O ICMS, vamos acabar com esse mito do ICMS. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o litro da gasolina fosse R$1, né? R$1 sai da refinaria. O ICMS é 25%, né? Quanto é que ficaria o final? Vamos retirar todos os outros impostos, né? O frete, a margem do distribuidor, aquela coisa toda. Ficaria R$1,25, né? Sempre foi 25%. Agora, se o litro da gasolina está R$2, quanto é que fica? R$2,50. Então, o que impacta no preço do combustível é o preço base lá na refinaria. É o preço que a Petrobras vende. Os impostos são porcentagem em cima daquilo. Ah, impacta. Mas imposto tem que ter, gente. Tem que ter. O Brasil, entendeu? Com essa história de retirar imposto de combustível fóssil, está indo na contramão do mundo. O resto do mundo está colocando imposto no combustível fóssil. Para quê? Para aquele valor retornar para poder investir em energia renovável. Nós estamos na contramão. Entendeu? Querer retirar imposto de combustível fóssil é na contramão do mundo, gente. Combustível fóssil tem que ser taxado. Tudo aquilo que polui tem que ser taxado. E esse dinheiro tem que retornar para investimento em combustível limpo.
Olha aí, o pessoal já está dando o prazo do nosso planeta aí. Daqui a 2 anos não vai ter mais como recuperar, né? Essa questão do dióxido de carbono. Voltamos no preço. A precificação é a formulazinha, né? Formulazinha de a gente dar o preço do combustível, né? Eu fiz uma analogia. Por que o combustível começou a subir muito depois de 2016? Até 2016 a gente tinha uma fórmula de precificação, que eu até conversei com vocês, que era chamada cesta de produtos, né? Havia uma absorção das variações cambiais do dólar, né, do petróleo, e no final de um ano se fazia essa conta, se absorvia alguma coisa, se repassava para alguns produtos que são menos nobres, né, que são menos populares, como QAV, óleo combustível para a indústria, né, e absorvia um pouco a questão do combustível mais popular, que é o diesel, a gasolina e o gás de cozinha, né. O que aconteceu em 2016? Depois que aconteceu, né, eu vou falar aqui, desculpa aí. Eu falo muito com as mãos, né? Não, eu sou o gaúcho italiano, entendeu? Em 2016 foi quando deu aquela treta da paridade, né? Que o Temer assinou a paridade. Quando assumiu, exatamente. Em 2016, o povo lá da Petrobras, o presidente da Petrobras e o presidente do Brasil, né, deram uma canetada. Então é mentira que se foi feito por uma canetada, o preço de paridade de importação, que é a nova formulazinha de colocar preço no combustível, eles simplesmente mudaram a fórmula. Você pode explicar, Eduardo, o que é essa questão da paridade? Só para a galera poder entender, por favor? O nome já fala muito sobre isso, né? Preço, paridade, né, igual importação. Quer dizer, a gente tem que pagar aqui o preço de um combustível como se ele tivesse sido importado, mesmo que sendo fabricado aqui. Entendeu? Aí você pergunta, mas que doideira é isso, cara? Que doideira, como é que você vai pagar um produto que é fabricado aqui? Por exemplo, o nosso gás de cozinha que a gente consome aqui, ele é produzido aqui em Linhares, cara. Aqui na nossa costa. Nosso subsolo aqui do Espírito Santo é riquíssimo, cara. Então, o nosso gás de cozinha é produzido aqui, ele vem, sai de Linhares, passa por TABR, que é o terminal ali de Barra do Riacho, aqui em Aracruz, onde ele é separado, seco, coloca num caminhão, vem aqui para Serra, coloca no botijão de gás e vende para dona de casa. Aqui dá o quê? 70 quilômetros de distância? A gente paga como se estivesse vindo do Mar do Norte, cara. Como se estivesse vindo do porto lá da Holanda, como se estivesse vindo, entendeu, do Golfo do México. Nós pagamos 70 quilômetros de frete, só que a gente paga como se estivesse vindo a 5 mil, 6 mil quilômetros de distância. Isso é uma loucura, bicho. É uma loucura, mas alguém ganha com isso. Mas isso foi feito por quê? Quem que interessou? Já que isso daí é um acordo internacional, já é uma equiparação internacional? Isso aí, cara, olha só. Primeiro, só quem adota preço de paridade de importação são aqueles países que produzem 0 gotas de petróleo, porque eles são obrigados a comprar o preço da importação. Ou compra assim ou não compra, né? Ou não compra. A gente que produz, que é autossuficiente, por que a gente produz aqui em real? Por que a gente vai cobrar em dólar? Aí você perguntou por quê, né? Não tem lógica, tem uma lógica sim, mas não é a nossa lógica, né? Nós somos povão, nós somos popular. A lógica é o seguinte, alguém, hoje você pode entrar, tem um site dos importadores de derivados, né, do Brasil, é uma associação, os caras queriam colocar mais combustível aqui dentro, trazido de fora, né? Aí o que eles fizeram? Bicho, se eu trouxer o meu combustível dolarizado, né? Porque o preço de paridade de importação é como se fosse assim, como a gente pegasse o nosso petróleo aqui, né, em vez de produzir aqui, passar na refinaria aqui, tirar aqui a 70 quilômetros, nós botasse ele num navio, levasse lá, vamos dizer, para o Golfo do México, tem as refinarias lá no Golfo do México, pagasse para refinar, pagasse para trazer de volta a gasolina, né, foi petróleo, veio gasolina e gás, pagasse o frete, pagasse um seguro, porque esse movimento leva em torno de 30 dias, né, e pode ter a variação, seguro de variação cambial, taxa de importação para depois colocar aqui no Brasil. Olha só, gente. Isso é o absurdo do absurdo do absurdo. A gente paga a taxa de importação, o imposto de importação num produto produzido aqui. Aí você vai dizer, mas por que, Eduardo? Isso é uma doideira. É fácil. Essas empresas queriam colocar o produto delas aqui no Brasil. Só que se eles colocassem com esse valor, nós com preço mais baixo, eles nunca iam conseguir concorrer com a gente. A gente está fazendo a concorrência ao contrário. A Petrobras, ao invés de manter o mercado dela, ela chegou assim, ô meu amiguinho, você quer vender aqui no meu mercado? Então vamos fazer o seguinte, já que você não consegue baixar o teu preço, eu vou subir o meu para a gente ficar igual, para você poder botar o seu produto aqui dentro. Quais são essas empresas? Aquela Exxon? Não, cara, essas empresas de importação não são essas produtoras de petróleo. Essas empresas de importação, às vezes, só para ter uma coincidência, essas coincidências da vida, né? O cara que
que implantou isso no Brasil é Pedro Parente, né? Pedro Parente foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, foi diretor de uma subsidiária da Globo, lá no Rio Grande do Sul. Ele é um quebrador de empresas. Não sei que o mercado gosta muito dele, mas onde ele passa, ele deixa a terra arrasada, entendeu? Mas é aquele negócio, o mercado gosta, sabe? Inclusive, lá no Rio Grande do Sul, ele quase quebrou a empresa lá, de telecomunicações, lá, que é o Grupo RBS. E foi esse cara que, em 2016, que ele disse que com Ele- essa paridade, Aham. a gasolina ia ser mais barata. Exatamente, mas ele saiu da Bunge. A Bunge é uma multinacional da Argentina, né, que produz fertilizantes no Brasil, produz margarina, exporta soja. O engraçado é que quando ele criou o preço de paridade de importação, a Bunge passou a ser importadora. Ele já estava na Petrobras, sabe? A Bunge passou a ser uma das grandes importadoras de produtos aqui. Entendeu? Que ela tem os terminais, né, de descarregar soja, alguma coisa, começou a usar para receber produto. E várias outras empresas que a gente sabe, né, quem são os donos, né, são multinacionais, tem gente grande né, ganhando dinheiro com isso. E aí essa galera agora é a mesma galera que hoje o preço está defasado. O preço do combustível está caro aqui, mas ainda está defasado. Eles foram lá no CAD, né, para pedir para o CAD forçar a Petrobras a subir o preço. Porque o preço deles está defasado, eles querem ter mais lucro, entendeu? Então é assim que funciona, gente. A gente está pagando caro. Hoje eu estava conversando com o pessoal aqui, vamos dizer assim, se hoje o presidente da República, que ele tem a capacidade, a prerrogativa de fazer isso, porque foi um presidente da República que implantou o preço de paridade de importação, com uma canetada, não existe lei, o pessoal fala, não, tem uma lei que não permite. Mentira. Mentira. O presidente da Petrobras pode dizer assim, ó, a partir de amanhã acabou o PPI. Ah, então existe essa flexibilidade. Se ele for implantado desse jeito, ele pode ser desimplantado desse jeito. Amanhã, se o presidente da Petrobras acordar e falar assim, vou acabar com essa treta de paridade, ele pode. Ele tem que ter outra culhão. canetada. Ele tem que ter culhão e tem que ser assim, ó. Porque assim, vai bater de frente com com o muitos mercado. interesses. O mercado. Tem que dizer assim, ó, é o seguinte, mercado, ó. A Petrobras, pelo seu estatuto, né, pela lei, pela Constituição Federal, ela tem que levar desenvolvimento ao seu público de interesse. Está na lei. O público de interesse do brasileiro é o brasileiro. Ela está levando desenvolvimento? Não, ela está saqueando o povo brasileiro. Você trouxe um dado que eu queria que você compartilhasse com quem está acompanhando o nosso podcast, esse episódio aí especial sobre combustíveis. Por que você está pagando tão caro? Pois é, o Eduardo está aqui para poder responder essas questões, né, Schneider? Inclusive a gente quer a sua interação. Comenta aí embaixo da onde que você é, quanto que tá o litro da gasolina aí na sua cidade, aí na sua região. Tá pagando quanto no litro da gasolina? O botijão de Quanto- gás tem muita variação Quanto também. que tá agora aqui pra gente aqui em Vitória, o litro? 7 e pouquinho, 7,20, 7,30. Se não fosse, quanto que sai esse litro da refinaria, ele puro, sem imposto, igual você estava falando, se fosse Cara, R$1? Pra hoje, gente ficar triste logo então, aqui. eu tenho um dado que é o seguinte, hoje a Petrobras vende o litro do combustível quase 2 vezes do necessário que ela poderia vender e ter lucro ainda. Então, eu acredito que, acabando o PPI, não é só o PPI, viu? Você tem que chegar até o culhão e dizer assim, ó, Petrobras, você foi feita em 1953, Getúlio Vargas, para poder dar desenvolvimento ao povo brasileiro, ser o sustentáculo do desenvolvimento. Né? Combustível é energia, sem energia nenhum país se desenvolve. Você foi feita para isso. Petrobras, olha o seguinte, vamos acabar com o PPI, já cai uns R$3 na gasolina. Entendeu? Mas tem mais gordura para queimar ainda, bicho. Quando eu falei que essas empresas começaram a colocar combustível aqui, uma das ordens do governo federal para a Petrobras foi reduzir a produção de combustível para poder abrir mercado para eles. Então, as refinarias da Petrobras começaram a operar em 60%, 70% da capacidade. As unidades ficaram paradas para poder abrir mercado para esse pessoal colocar o combustível aqui dentro. Olha a sacanagem. Não, né? e você tinha Você falado... estava falando dos dados, né, Chicarino? Eu te acabei te interrompendo. Não, tranquilo. Que você falou o seguinte, ô Eduardo, que se a gente pensar aí, de cada 10 acionistas da Petrobras, 4 estão fora do Brasil, 40% fora do Brasil. 40%. Então, é o seguinte, que se 40% desses acionistas estão fora, nem o acionista brasileiro ganha muito com isso, porque boa parte desse dinheiro vai embora. Porque os acionistas que estão no Brasil, esse dinheiro é gasto aqui. Mas o pessoal que está em Nova York, o pessoal que está na Alemanha, em qualquer outro canto, ele ganha um dinheiro que é nosso. Seria isso para ficar fácil? Cara, os entender? pequenos acionistas até podem gastar, mas a maioria desses acionistas não gasta nem aqui. O pessoal mora, apesar de ser brasileiro, mora em Miami, mora no exterior, gasta dinheiro lá. Você já viu algum, por exemplo, vamos falar uma coisa que é muito comum, a gente vê até no jornal, coluna social, fulaninho de tal vai ter um filho, foi a Miami fazer um enxoval. É assim, cara. Eles ganham dinheiro aqui e gastam em outro lugar.
Então, uma das propostas, inclusive, da Federação Única dos Petroleiros, do qual o Sindicato Espírito Santo faz parte, é a reestatização da Petrobras, é a recompra dessas ações, entendeu? Recompra da maioria das ações para quê? Para ficar dentro do Brasil, cara. O dinheiro nosso tem que ficar dentro do Brasil. E outra coisa, cara, quem quer investir, a gente não é contra um acionista investir na Petrobras. Mas o investimento na Petrobras não pode ser um investimento de volatilização. Aqueles caras que querem, né, botar o dinheiro hoje no mercado financeiro, no mercado de ações, e amanhã ter lucro com a variação da ação, entendeu? Isso aí é para a empresa, é investimento de risco. A Petrobras, ela oferece para o investidor, né, uma segurança, é para aquele investidor mais conservador. É isso que a gente quer. A gente quer que os fundos, por exemplo, os fundos aposentados lá da França venham investir na Petrobras, vão botar dinheiro na Petrobras. O cara lá do Canadá, da Austrália, até aqui, fundo, sabe? O cara que vai ganhar um dinheiro daqui a 10 anos, 15. Por quê? Porque a Petrobras tem segurança, a Petrobras não quebra. A Petrobras não quebra, a Petrobras, por ser uma empresa estatal, por ser uma empresa que tem toda a estrutura de distribuição, pelo menos tinha, né? Foi quebrada muito agora, de distribuição de combustível. Uma empresa que tem 50, 60 anos, cara, construindo toda uma logística, uma estrutura. Vocês já ouviram falar antes de falta de combustível no Brasil? Em algum lugar que faltou combustível, né? Ou faltou, né? Vocês já viram alguma coisa? Não, Só nunca. na greve dos caminhoneiros. E agora que Então, ficou aí, filho. umas semanas atrás, que teve uns navios que ficaram tretados aí, esperando para poder desabastecer. Não teve uma treta dessa? Teve, mas também já foi... Mas foi pontual, Não, né? mas isso aí já foi resultado do desmonte da Petrobras. Que a Petrobras nunca deixou o povo brasileiro. Olha o tamanho do O que Brasil, aconteceu? cara. Você pode explicar o que aconteceu? Porque eu não consigo. Eu tento imaginar fisicamente aqueles navios parados, esperando para desabastecer, a galera precisando abastecer o carro, enfim. O que aconteceu na prática agora, recentemente aqui no Espírito Santo, onde chegou quase a chegou a faltar combustível em vários postos, tanto no interior quanto na Grande Vitória? Então, vamos lá. Já faz parte desse desmonte da Petrobras causado por esse governo. A BR Distribuidora, esses postos BR, não é mais da Petrobras, né? Vocês olham ali, pô, BR, os caras estão usando a marca ainda, mas não é da Petrobras há muito tempo. Foi vendido. E aqui no Espírito Santo, todo navio que chega de combustível vai para a base da BR Distribuidora dentro da Vale. Então a BR hoje já não é Petrobras. Então a gente já não tem gestão sobre o abastecimento do Espírito Santo, entendeu? Quando a Petrobras tinha gestão, nunca acontecia esses atrasos. Fazia uma previsão de tancagem, de volume, entendeu? O consumo está aumentando, então nós vamos deixar os tanques mais vazios para contratar navios, né, maiores. Os navios são os navios da própria Petrobras. Então, com esse desmonte, por exemplo, há uma notícia de falta de diesel agora, que é faltar diesel no mercado. Por quê? A refinaria da Bahia, que também abastecia aqui o Espírito Santo não produz combustível, né? Só gás de cozinha. O Espírito Santo recebe gasolina e diesel da refinaria da Reduc, do Rio de Janeiro, às vezes da refinaria Gabriel Passos, de Betim, que vem por oleoduto, às vezes de alguma refinaria de São Paulo, porque a estrutura de refino da Petrobras ela foi toda montada de uma maneira de que o abastecimento do Brasil fosse garantido. Porque é uma questão de sobrevivência, abastecimento de combustível, entendeu? Então, nunca faltou combustível por causa disso. Aí, com essa venda, o governo Bolsonaro começou a querer vender umas refinarias e conseguiu vender a refinaria da Bahia. A refinaria mais antiga da Petrobras foi vendida 1/3 do valor que ela valia, por um fundo árabe. Vocês lembram que ele foi visitar lá a Arábia Saudita, lá, o Catar, levou uma comitiva, o pessoal passear? Então, Para gastar dinheiro público. na outra semana... Não fechou o só negócio. gastar como vendeu. Outra semana fechou o negócio por 1/3 do valor. Aí esses caras já assumiram a refinaria e aquilo que eu estava conversando com vocês antes aqui. Ficou mais vantajoso para eles que esse fundo árabe é dono de aqueles imensos petroleiros, né? Aqueles super petroleiros que trazem petróleo lá do Oriente Médio, vão para a Inglaterra, vão para os Estados Unidos, para o norte. E aí os caras disseram assim, não, porra, a pessoa está faltando o diesel no mercado. Nós tínhamos toda uma estrutura. Quando uma refinaria produzia menos, a outra refinaria supria. Entendeu? Elas não concorriam entre si. Porque os caras, monopólio. Não é monopólio, elas se complementavam, elas não concorriam. Não existe concorrência de refino. Isso aí que falam para vender é a maior mentira. Mas existe uma cartelização dos preços? Também não. Também não. O cartel e o monopólio foi quebrado em 1996. Qualquer um pode entrar aqui no Brasil, construir uma refinaria, vender. Mas aqui no Espírito Santo, eu na minha época entre de os postos repórter, tem, né? entre não. os postos, eu Entre já os fiz postos matéria tem, disso né? já. Não, entre os postos Entre tem. os postos tem muito. Tem até a investigação do MP. Não, isso aí tem. Tem Não, bastante, eu desculpa que eu entendi você falando Não, de... sim, Não, sim. é porque eu queria saber se isso tinha tem. numa escala maior também.
Então, como eu estava te falando, essa refinaria lá que foi vendida, os caras disseram assim, pô, vou fabricar combustível para os meus navios. Aí a pessoa fala, poxa, gente, mas vai faltar diesel. Eu não quero nem saber. É meu agora a refinaria. Começou a produzir combustível para navio. Aquilo que eu falei para você produz mais pesado, você produz menos produto nobre. E aí começou a tirar mais combustível para navio, para os navios deles, e desabasteceu o mercado de diesel. E o povo, filho, o povo que se lasque. Porque agora é privado, o cara quer ganhar dinheiro, bicho. Ele não está preocupado no abastecimento. Aqui, o Brasil, a gente estava. Você pode comer, tá? O bolinho aqui. Você pegar o bolinho aí, for dar uma mastigada, a gente vai Mas só eu tô conversando comendo aqui. esse bolo, cara. Não, só eu que tô comendo, tá feio. Toda vez aqui sou eu que como, pareço morto de fome. O Brasil, ele é autossuficiente em petróleo. E outra pergunta, para complementar. No ranking aí, o Brasil está em qual posição nessa produção de petróleo? Cara, o Brasil hoje ele estaria num ranking de produção, nós poderíamos estar muito mais à frente. Hoje a gente estaria em torno do 7º, 8º lugar de produção. É mesmo? Nós já fomos... E não faz parte da OPEP? A OPEP existe ainda? A OPEP existe ainda. O Brasil não fez parte da OPEP, né, não é por falta... Talvez depois da descoberta do pré-sal, o Brasil seria uma das grandes players, né, no mercado. Poderia fazer parte de conseguir mexer com o preço internacional do petróleo. Acontece que é o seguinte, como eu te falei, nós tínhamos um projeto, né, de desenvolvimento. Vamos ficar tristes de novo com esse desmonte que houve. Hoje a gente era para estar produzindo, né, porque a Petrobras tinha aquele plano plurianual, né, aquele plano que você faz para 10 anos. Né? Então, um plano plurianual, por exemplo, de 2015, eu acho que é 2015, 2014, eu posso estar até mentindo, né? Que nós estaríamos produzindo em torno de 4 a 5 milhões de barris de petróleo no pré-sal. Entendeu? Olha, 4 a 5 milhões de barris de petróleo por dia é muito petróleo. Por dia? Aí o que aconteceu? Hoje a gente produz 2,5. Porque esse plano foi desmontado depois do golpe de 2016. Entendeu? O plano foi desmontado. Vocês lembram da Lava Jato? Muitos empreendimentos foram parados, as empresas foram quebradas, né? E depois a gente viu que foi tudo uma armação, né, bicho? Tudo uma armação. Não é que dizer que não teve, né, esse problema de corrupção, até pode ter tido. Mas os caras, em vez de punir os corruptos, hoje se sabe, né, que a mando do governo americano lá, o negócio era quebrar as empresas, né, as grandes construtoras brasileiras que faziam frente às empresas americanas no Oriente Médio, né? E a crítica que se faz, desculpa te interromper, e a crítica que se faz é exatamente essa, a Lava Jato, né? Não é que não existia corrupção, existia. O problema é que para você tentar resolver as tretas de corrupção, você não precisa quebrar a empresa. Né? A discussão era isso. A gente sabe que teve... Foi contra a lei, inclusive. A lei mandava você punir, você fazer intervenção nas empresas, punir os corruptos, né? Os donos da Odebrecht, Camargo Correia, e não quebrar as empresas. E tem um estudo do Diese que fala em uma perda de 20, 30 bilhões com essas empresas quebradas, porque parou tudo no Brasil. Você me perguntando a autossuficiência de petróleo no Brasil, é autossuficiente de petróleo, mas de derivado não é. Seria, se não fosse a Lava Jato. Porque... Teria essas empresas petroquímicas. Nós paramos assim a 80%, né, 2 grandes empreendimentos que iam tornar o Brasil autossuficiente em combustível, em diesel, que é a RNEST, que é a refinaria lá no Nordeste, lá em Pernambuco, e o polo petroquímico lá do Rio de Janeiro. Eles pararam com 80%. Simplesmente pararam, cancelaram as obras, porque o que fez a Lava Jato? As empresas que estavam construindo, eles cancelaram os contratos, sabe? Sem saber se aquele contrato tinha problema ou não, simplesmente cancelaram o contrato. Né? Cancelaram os contratos e ficou parado, está lá. 80% construído, né? E o Brasil importando diesel. Nós podíamos estar nadando de braçada aí com esse negócio de guerra na Ucrânia, tanto no fertilizante como no combustível. Mas aí, quer dizer, um projeto de país foi quebrado, simplesmente por questão ideológica. A Venezuela produz mais petróleo que o Brasil? A Venezuela tem a primeira maior reserva do petróleo do mundo. Por isso que está acontecendo. Hoje a Venezuela, se eu não me engano, ela está se reerguendo, né? A Venezuela mas essa treta toda lá é por causa do petróleo, né? Os caras não se dobraram os Estados Unidos. Hoje, ela está fornecendo petróleo para os Estados Unidos. Já está se reerguendo, né? Eu não tenho acompanhado muito, mas parece que eles têm feito uma política lá de reconstrução. Mas é porque a necessidade dos Estados Unidos com a guerra da Ucrânia. Aí aquele negócio, bicho. Quem fornece petróleo lá era a Rússia, fornecia para os Estados Unidos também. Os Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo do mundo. Você sabe que esse carrão deles aí que faz 2, 3 por litro? Eles não têm carrinho que nem nós aqui popular, que faz 14 por litro. Lá você pode olhar, né, quem já foi lá pode olhar filme, é só aqueles carrão.
Eles não abriram a mão de diminuir, né? E é por isso que o Biden recentemente, não sei se o dia que vai pro ar esse episódio, se isso já aconteceu, mas está para rolar um encontro entre o Biden e o presidente da Arábia Saudita, o príncipe lá, e inclusive eles têm um regime que mata jornalista, que mata quem pensa o contrário. Então, quando A chega... gente ia morrer várias Sabe vezes. qual é a verdade? Então, né? É a Eu tô pior ouvindo você ditadura. falar, tô pensando, porque trazendo a discussão aqui para o Brasil, a gente tem essa treta de narrativas, porque um lado vai dizer que foi a corrupção, que foi o petrolão, que foi isso. O outro lado vai falar assim, que não, que foram os erros estratégicos políticos diante da Petrobras que fez com que nós chegássemos aonde a gente chegou hoje. Mas a treta é o seguinte, a gente vai... Porque a ideia desse episódio, por exemplo, é tirar um pouco essa discussão dessas brigas, né, de fla-flu e ver como que isso impacta o nosso bolso. Então, ao invés de a gente ficar aí dando ouvido para a esquerda, para a direita, entender o que realmente está acontecendo e por que o nosso dinheiro está indo embora para fora do Brasil, para poder abastecer acionista. E eu dei a solução aqui, né? Sim. A solução, ela é... E eu vou dizer mais para vocês, cara. Se essa solução não for acatada, mais cedo ou mais tarde ela vai ter que vir à tona, porque não se vive num país com preço de combustível assim, com a população pobre do jeito que está, cozinhando a lenha, pagando combustível caro, os preços toda semana sobem no supermercado, custo de produção é alto. Eu digo para vocês, meu sogro tem um sítio lá em Minas Gerais e eu inventei de plantar uns pezinhos de café, porque café dá dinheiro, né? Aí plantei lá. Café tá caro só pra gastei caramba. pra caralho, Principalmente bicho. se você mandar para fora os grãos. Não, mas eu vou dizer pra vocês uma Você coisa. vê que o café tá tão caro que você ficou restrito aqui a 2 dedinhos de café, né? Mas eu vou dar um dado para vocês, uma vivência própria minha, né, para vocês terem uma ideia de que não adianta o Brasil querer se desenvolver até quando o nosso produto está valorizado lá fora, se a gente tiver o custo de produção muito alto. Quer dizer, o nosso produto não vai ser competitivo. Então isso é um papo, se tiver algum agropop aí me ouvindo, que os caras estavam ganhando dinheiro, eu digo para vocês o seguinte, cara. Quando o café estava 500, 600 reais a saca, a gente ganhava mais dinheiro que agora que está 1.200. Por quê? Subiu o preço do adubo de uma maneira estrondosa. Defensivo agrícola, qualquer produto que você joga lá subiu assim 3, 4 vezes o valor. Mas isso tem a ver com a guerra da Ucrânia? Tem a ver... Rússia e Ucrânia, não? Não. Também. Não, mas antes da guerra da Ucrânia já tinha subido. Porque essa última safra não tinha guerra da Ucrânia. Já tinha subido pelo seguinte, pela questão da dolarização da economia brasileira. Esses produtos são dolarizados. E lembra que eu falei para vocês que a gente estava buscando autossuficiência em fertilizante e esse governo fechou todas as fábricas da Petrobras de fertilizante simplesmente por uma questão ideológica, dizendo a Petrobras não tem que lidar com fertilizante. E a gente passou a importar. As fábricas estão fechadas. Entendeu? E tinham projetos de mais 3 fábricas de fertilizante. A maior fábrica de fertilizante do Brasil ia ser no Espírito Santo. Ia ser em Linhares. Já tinha até o terreno comprado, liberação. Já tinha os equipamentos começaram a ser fabricados na Rússia. Porque eles são especialistas em fertilizante. E tanto é que nós compramos de lá, né? Nós estamos... Então, eu digo para vocês, não adianta... O PPI afeta quem tem dinheiro, afeta o grande produtor rural, afeta o pequeno. O PPI vai ter que cair uma hora. Entendeu? E não vai continuar. Que é a paridade. Que é a paridade de Que é importação. a gente pagar como se a gente estivesse comprando o combustível lá do México. Né? Do Golfo do México, Golfo mais longe. do México, mais longe. As do refinarias Golfo lá México. do sul dos Estados Unidos, lá. Como se a gente estivesse trazendo de lá. Porque é de lá que está vindo. É uma coincidência muito grande, cara. Quando aplicaram o PPI, né? Aí disseram assim, cara, então a gente vai pagar preço de paridade de importação. Vamos importar da Argentina aqui, então. Vamos importar aqui da Líbia, né, que produz combustível. Não. A importação veio toda dos Estados Unidos. Por quê, né? Cadê aquela galera que em 2015 e em 2016 dava show, dava escândalo? Eu não queria entrar muito nessa seara política, porque já é um assunto já meio denso, mas não está rolando uma revolta seletiva. Se eu não me engano, a gasolina era R$ 3,40 na época. E fizeram até adesivos Não, na da época Dilma não. com a perna aberta assim e colocaram onde que abastece. Cadê Era os 20 essa galera? centavos, não lembra? Agora, em 2020, a gasolina chegou a custar menos de R$4 durante a pandemia. Exatamente, cara. É Agora, porque eu não tenho Agora, carro, então, não mas faz. Mas cadê essa galera dessa Cara, eu revolta? não Por que sei esse cadê país essa não vira galera. do avesso? Então, aquilo que eu sempre falo, até vou fugir um pouco do assunto aqui do combustível, que se chama aparelho ideológico, né? Quem controla a gente são os aparelhos ideológicos, né? A comunicação,
né, as escolas, a igreja, são os aparelhos que, né, é uma maneira de você controlar a população, passar o que é a verdade. O que está acontecendo agora, por exemplo, na guerra da Ucrânia? Você pode ver que, quem tem Twitter aqui, se você acessar uma notícia, né, que não seja do Ocidente, que seja uma agência de notícia do Oriente, que venha falar da guerra, você recebe um aviso, isso aqui pode ser uma mentira. Né? Por quê? Porque a gente só está sendo informado pelo Ocidente, que é comandado pelos Estados Unidos. Então, são os aparelhos ideológicos. Na época dos 20 centavos, né, que saiu a galera para a rua, Black Bloc, por 20 centavos, bicho. Foi 2013, né? Que começou. 2013. Na mesma época, né, em vários países do mundo, ocorreu as chamadas, né, revoluções coloridas, que chamam, né? Que não foi nada mais do que o incentivo da mídia, né, de infiltrados para colocar, geralmente contra governos democraticamente eleitos, que não acatavam os interesses das grandes nações, Estados Unidos, né, a questão lá da União Europeia. Esses governos que se opõem foram todos derrubados. Né? Então, isso aí é um fato, não sei se levantar é um fato. O próprio governo da Ucrânia foi derrubado, na mesma época aqui no Brasil. Por quê? O outro presidente era pró-Rússia. Não sei se vocês lembram um fato, né, muito triste, cara, que você pode buscar no YouTube aí, que foi o ataque, né, aos sindicatos lá na Ucrânia, onde morreram várias pessoas, né, durante essa... Da Crimeia, a tomada da Crimeia, não foi isso? Não, foi na Ucrânia mesmo. O que aconteceu? Os partidos de direita, o pessoal de direita lá foi incentivado para fazer essa derrubada do governo, porque o governo estava se alinhando à Rússia, e a Ucrânia produz muito grão, né? Passa o gasoduto lá, tudo energia, gás, né? Gasoduto, energia, petróleo, tudo isso envolve. Então, quer dizer, quando as grandes nações não têm o controle, elas buscam de alguma maneira. Como buscaram na invasão do Iraque, que não tinha arma química, como derrubaram o Gaddafi na Líbia, né? Tudo tem a ver com petróleo e gás. Você não vê intervenção ocidental lá na África. Os caras estão guerreando desde que a África é conhecida por gente, tem revolução lá. Eles meteram o pé do Afeganistão. Vamos embora, que isso aqui vai dar ruim. Foi embora, não tem petróleo. Não tem mais petróleo lá. Então, quer dizer, aqui aconteceu isso, cara. Eles dominaram o aparelho ideológico, incentivaram a juventude. Porra, não vai ter Copa, né? Hospital, padrão FIFA. Essa daí foi o início cara, e foi isso aí. Não, início da derrotado. Vai ter Copa. Como que eu cobri isso? Que tristeza. Você cobriu isso, né? Você gritou, não vai ter Copa, né? Não, eu era jornalista. Eu sou jornalista, eu era repórter. Eu lembro que tinha manifestação que a gente ia acompanhar, que saía da UFES, aí largava moto, carro de reportagem lá na UFES, andava até a casa do governador. Aí quando acabava aquela porra, tinha que voltar. Você andar da UFES, você passar a caminhando? ponte lá na casa do... Caminhando, voltava cheio de assadura, andando... E a tal da cortina de fumaça, né? Exatamente. Isso é cortina de fumaça. Porque, por exemplo, fumaça. Eu lembro que em 2019 eu fiz um rolê, fiz o rolê do Holocausto. Eu fui na Polônia, fui na República Tcheca, fui naqueles países lá. Na Polônia... Você não é o cara do MBL, né? Quer fazer o turismo lá. Não, eu tenho um puta respeito. Deus me livre. Eu fui fazer um turismo mesmo de reflexão, não foi de foi sexual. Só para dar uma cutucada para ver o que é, né? Esses caras que comandaram o Não Vai Ter Copa. Exatamente. Olha o caráter desses bichos. Então, assim, eu fico vendo essa cortinada de fumaça do cacete, que fica esse negócio de comunismo, de liberalismo, de não sei do quê. Aí lá em Varsóvia, na capital da Polônia, tem algo interessante, porque tem o Pequim, que é um prédio antigo da década de 50, que foi doado por Stalin após a Segunda Guerra Mundial. E hoje, ao lado desse prédio que simboliza ali o comunismo, né, a cortina de ferro ali, aquele pedaço da Guerra Fria, você tem dois prédios aqui do lado. Um da Nike e o outro da Coca-Cola, do lado do Pequim. Essa dicotomia de comunismo e capitalismo, isso aí só existe na cabeça de quem está afim de estragar o rolê da discussão séria. Exatamente. Porque o que a gente está discutindo aqui não é uma questão ideológica. A gente está discutindo o seguinte, a gente depende de combustível. E por que a gente paga tão caro? Né? Só para reforçar isso aqui, porque a gente não está aqui discutindo ideologias de esquerda, de direita, a gente está discutindo como a gente pode menos com essa questão do combustível. Então, mas... É uma cortina de fumaça doideira que esse governo... Eles criam cortina de fumaça para a gente não debater o que realmente interessa.
Mas essa questão do combustível não deixa de ser uma questão, por exemplo, vamos falar assim, ideológica. A do fertilizante eu tenho certeza que é ideológica, cara. A do fertilizante, simplesmente você tem uma fábrica de fertilizante da Petrobras, você simplesmente diz assim, olha, nós não vamos produzir fertilizante porque não é tarefa da Petrobras. Tá, tudo bem, mas vamos substituir por quem? Não vamos substituir, vamos fechar e vamos passar a importar. Então, quer dizer, ideologia, né? Ideologia neoliberal, né? Que Estado, empresa estatal não pode se meter em algumas coisas. E também foi até, vamos falar um pouquinho de, não sei se eu posso falar de meio ambiente, né? Vários projetos de meio ambiente, que a Petrobras estava se transformando numa empresa de energia e não de petróleo. Ela tinha vários investimentos em, por exemplo, lá no Nordeste, as grandes parques eólicos, né, para substituição da energia, né, por combustível, estavam sendo construídos e foram construídos. A Petrobras ela tem um centro de pesquisa no Rio de Janeiro, que é o CEMPES, que é o centro é excelência no mundo inteiro. O CEMPES ganha prêmios, né? O WTC, que é um prêmio tipo o Oscar do petróleo, todos os anos eles ganham. Só que não é divulgado, porque é um instituto de pesquisa. Então já está sendo desenvolvido vários projetos, né? Como energia através das ondas do mar, né? Tudo tecnologia brasileira, né? Como foi a tecnologia do pré-sal, né? Você sabia que o maior campo de pré-sal, né, do pré-sal, que tem em torno de 7.000 metros de profundidade. Você sabe o que é perfurar 7.000 metros de profundidade, cara? A gente vai entrar nesse campo aí do pré-sal. Você sabia que o maior campo de pré-sal, né, que foi descoberto, ele era da Shell? Era uma concessão da Shell. E a Shell chegou lá e disse assim, perfurou e disse assim, não tem, isso aí não vale a pena eu perfurar porque, sabe, eu vou gastar muito e eu preciso de um lucro imediato. Foi a Petrobras que desenvolveu essa tecnologia. Aí a Shell entregou de volta para a ANP, né? Não quero. Não sei nem se tem. E aí a Petrobras falou... Vou tirar no Golfo do México, que é mais fácil. Vou perseverar, O perseverou. Golfo do México, né? Dá menos trabalho no Golfo do México. Vou perseverar, né? Ou aqui na Venezuela diz que você pega uma picareta e sai petróleo, né, cara? Nossa Senhora. Tem vídeos, inclusive, do pessoal lá na Venezuela faltando tudo no supermercado e lavando mão com gasolina. Lá você com a picareta você tira petróleo, não precisa nem... na terra mesmo. Então, aí o pessoal diz, vamos perseverar e vamos perfurar lá. Bom, mas não tem tecnologia, vamos desenvolver lá no CEMPES, que é o centro de pesquisa, né, lá da Petrobras, que fica na Ilha do Fundão, lá no Rio de Janeiro. Se desenvolveu lá toda a tecnologia, se desenvolveu equipamentos para conseguir chegar à profundidade, né, que nenhuma empresa no mundo tinha chegado. Então a Petrobras é pioneira, ela vamos dizer, desbravou uma nova fronteira, como eu falei para vocês, uma nova fronteira de prospecção de petróleo que hoje o mundo inteiro, como eu te falei, né, as reservas de petróleo hoje são para 50 anos. Hoje provadas são, mas daqui a 5 anos eu não sei. Pode ser mais, porque foi descoberto uma nova fronteira. A Petrobras desbravou isso. Uhum. Antes da gente aprofundar mais nesse assunto do pré-sal, você acompanha outros podcasts? Tem um podcast que eu gosto muito, que é do Sérgio Sacani, que eu acho que é Ciência Sem Fim, que o cara é astrônomo, só que ele trabalhou com petróleo durante muito tempo, trabalhou embarcado e tudo mais. Do que é feito o petróleo? E ele vai acabar? É feito de dinossauro, resto de dinossauro, é isso mesmo? A gente aprende na escola, né? Olha aquele filmezinho. Ele explicou lá de uma maneira bem didática. Aquele desenho lá que é um... Né? O dinossauro lá embaixo, lá se decompondo, né? Dinossauro, mas a maioria, por exemplo, dinossauro. Quando os caras, dinossauro. Tem 3 tipos de petróleo, né? Tem o petróleo naftênico, que geralmente é feito de matéria orgânica, tipo dinossauro, né? Uhum. E tem o parafínico, né? Que geralmente é feito de florestas, né? Que foram material orgânico de outra maneira. O petróleo é hidrocarboneto, né? Carbono e hidrogênio. É uma cadeia gigante de hidrocarboneto, por isso que quando você vai quebrando as cadeias, você vai fazendo os produtos, né? Só o golpe tocando. Então você vai quebrando as cadeias, né, de hidrocarboneto, né? E aí quando você não consegue quebrar aquela cadeia, você coloca pressão e temperatura, como eu falei, e você vai quebrando as cadeias e fazendo vários produtos. Por isso que o número de produtos que você consegue tirar do petróleo cada dia você descobre outro e outro e outro, porque como eu te falei, uma cadeia química muito grande, orgânica. Então o petróleo é isso aí, cara. É matéria orgânica que ficou no subsolo com muita pressão. Não vai acabar. Aquilo que eu te falei, cara, a gente tem a previsão, né, de que o petróleo pode acabar, vamos dizer, daqui 50, 60 anos, mas a previsão é hoje.
né? Amanhã ou depois de amanhã pode ser descoberta uma nova reserva. Entendi. Como o pré-sal mesmo brasileiro, foi a maior descoberta do século. Nós estamos no século XXI. A maior descoberta do século XXI de petróleo foi no Brasil, cara. Por isso que chamou tanta atenção para o Brasil, por isso que veio esse golpe aí com tudo. Porque os caras não queriam... E tem um detalhe, né? O pré-sal, além de ter sido... É difícil, né, de explorar, porque é 6, 7 mil metros. Você quer um refri? Quer uma Cara, coquinha, quero, um Guaraná? Já que não vai pintar aquela pinga aí... Não, vai tem o aí refri. também a cachaça Não. de jambu, se quiser, um Não. whisky também. Eu levo para casa, então. Não tem erro, não. Aí, ele falou que te leva para casa. Larga o carro aí para trás e faz serviço de carro, assessoria, é isso aí. Então... Pois é, isso é importante. Então, o que eu estava te falando, cara, por que chamou tanta atenção o pré-sal? Além de ser a maior descoberta do século XXI, né? E foi desenvolvido tecnologia para isso, o pré-sal, cara, ele tem um custo de extração mínimo. Se para ter uma ideia, um custo de extração normal de um barril de petróleo é em torno de $30. O pré-sal a gente já consegue por $4. Então, você tem um petróleo de qualidade, alto volume e de custo de extração baixíssimo. Aí você imagina, tira o barril de petróleo a $4. Aí você paga impostos, né? Vamos dizer assim, paga impostos, paga os royalties, né? Paga todas as despesas, vamos dizer que saia no máximo a $30. Esses números eu tenho mais ou menos de alguns dados que eu não lembro onde eu busquei. Você poderia vender o petróleo a $30 aqui no Brasil, né? Para fabricar combustível. Por isso que eu te falei que além do PPI tem mais gordura para queimar no preço. Mas o petróleo é vendido a $110. Olha a diferença de 30 para 100. As outras empresas não conseguem tirar o petróleo por menos de 30. A Petrobras, estou dizendo, a Petrobras é uma empresa que ela é destaque no mundo, cara, em tecnologia, não só na extração de petróleo. Você sabe quantas empresas colocaram empresas de petróleo no mundo? A gente está falando no mundo, são 200 países. Quantas empresas de petróleo colocaram gasolina na Fórmula 1 para desenvolver? Só 4 empresas. A Petrobras é uma. E das antigas, né? Eu lembro que desde as décadas de 90. Aham. Desde sempre, né? Você acha que uma empresa de Fórmula 1 vai pegar combustível de qualquer coisa? Ainda mais de Fórmula 1. Então, só 4 empresas no mundo colocaram combustível de Fórmula 1. Agora, você falou do pré-sal. Eu lembro que quando eu cheguei aqui no estado, tava o boom assim da questão do petróleo. Eu lembro que eu cheguei aqui no estado, tinha outdoor, tinha um monte de coisa, curso de salvatagem, é isso mesmo? Salvatagem. Vários cursos no segmento, trabalhar embarcado, no segmento né? de petróleo e gás. Eu conhecia muita gente que trabalhava embarcado. Aí a gente, principalmente depois do pré-sal. Aí quando eu cheguei aqui, que eu comecei a ouvir falar dos municípios que usavam o royalties do petróleo, que eu não sei se tem alguma coisa a ver com o pré-sal, que é isso que eu vou te perguntar. Agora, a gente está aqui... Isso que eu ia falar. A gente está aqui criticando corretamente, né? E isso é importante para poder provocar a reflexão de quem está assistindo a gente. Por que a gasolina é tão cara? Agora, também alguns municípios, quando esse dinheiro veio, esses municípios torraram o dinheiro, como o presidente Kennedy aqui no estado, que foi treta atrás de treta. Cavalo. Então, assim, a gente também tem um outro lado que precisamos trazer para a discussão, é que quando esse dinheiro vem, e o município que deveria fazer com que esse dinheiro chegasse para o bem comum, para a galera, para a Dona Maria que mora, não chegou. Isso também é um problema, né, Eduardo? Então, o royalty é uma porcentagem, né, da extração, que o município tem direito de extração ou transporte, quando passa por dentro do município. Por ser o petróleo um produto poluente, de grande risco, né, o município é indenizado. Por quê? Por que existe o royalty? Assim como tem o fundo de participação, né, dos municípios, tem o fundo que foi criado, né, do pré-sal para investir em educação e saúde. Acho que era o FPM, né? Fundo de Participação do Município. E tem o fundo aquele que foi criado, né, que é o Fundo de Desenvolvimento, que todos os países desenvolvidos, né, que exploram petróleo têm, que é toda a parte da produção você tira um valor e coloca nesse fundo para quê? Né? Isso é diferente do royalty. Para quê? Porque o petróleo é finito, né? Então você vai ter um dinheiro aí para poder desenvolver outras tecnologias para a hora que o petróleo acabar, aquela cidade não virar uma cidade fantasma, como está acontecendo com Macaé, né? Porque Macaé aconteceu a mesma coisa, ganhou royalty para cacete e gastou o royalty. Não sei se vocês faz tempo que não foram a Macaé. Macaé, inclusive, botou uma tocha na entrada da cidade com um foguinho, né? Gastando para dizer que é a cidade do petróleo. Até isso os caras fizeram de obra, né? Com o dinheiro do royalty. Então o royalty é para isso, cara. É para a cidade desenvolver, porque um dia o petróleo vai acabar, entendeu? É uma indenização para a cidade. Só que os caras, o royalty não é vinculado. Ele não tem vinculação, por exemplo.
Isso eu entendo ser uma falha. É tipo um dinheiro Passando- de Pix, você não tem que prestar conta dele, Não, é isso que você está falando? Prestar conta você tem, mas ele não é vinculado. Por exemplo, como o pré-sal, né? Parte do dinheiro do pré-sal é vinculado para educação e saúde. Você tem, né? O governo Destinar recebe, tantos por cento. tem que destinar tanto por cento para educação e tanto para a saúde. Isso está na lei. Inclusive, semana passada eu estive em Brasília, né? Para trabalhar lá com a nossa brigada petroleira, que a gente visita os deputados, senadores, para tratar de assuntos referentes ao petróleo e interesse da população. Inclusive, semana passada foi apresentado um projeto de lei pelo nosso, né, e nem vou falar o nome, nominável presidente da República, que acaba, né, com o formato de partilha, né, que é um formato que hoje, né, o pré-sal ele é através da partilha, não é mais concessão. A concessão são as reservas antigas. E a partilha que destina dinheiro para educação e saúde, que é obrigatório. A concessão não, ele quer acabar e tornar tudo concessão. Quer dizer, para não ter mais a obrigatoriedade de deixar parte do dinheiro do pré-sal para educação e para saúde. Isso aí vai dar um baque muito grande, né, na questão da educação. Porque hoje, cara, era para estar sobrando dinheiro para educação e para saúde. Agora, a gente quer saber, porque isso foi no início, né, dos anos 2000, não foi essa descoberta toda, esse boom? Foi já né? no... Acho que foi no primeiro mandato do Lula, eu acho. Aqui em Vitória, você passava ali pela Florentino Avidos, ali perto do Porto de Vitória, tinha aqueles cilindros, aqueles rolos gigantescos com os dutos grandes. Aqui produzia também aquilo, se eu não me engano, a fábrica saiu daqui. Aquilo ali também era insumo, né? Aquilo também. E a que pé que está essa exploração aí nesses, acho que mais de 20 anos, né, de descoberta aí de pré-sal? Cara, quando descobriu o pré-sal, né, a gente avançou muito. A gente começou a gastar sem ter? Não, a gente avançou muito em legislação, entendeu? Avançou muito em legislação. Você imagina você descobriu uma nova fronteira, né, exploratória, né? Você precisa gastar dinheiro. E aí, o que trouxe muito desenvolvimento, por isso que eu digo, a Petrobras, se ela ela vai ter que mudar, porque ela tem que voltar a ser aquela indutora do desenvolvimento, né? Quando surgiu o pré-sal, que teve essa lei da partilha, teve também a lei do conteúdo mínimo. O que significava? Para você produzir qualquer equipamento de exploração aqui no Brasil, né, você tinha que ter no mínimo 70% de conteúdo nacional. Né? Porque antigamente, agora não existe mais. Você pode comprar uma plataforma toda lá do exterior, dá dinheiro para lá. Aí o que aconteceu? Várias empresas que produziam equipamentos de instrumentação, né, válvulas, tubulação, do exterior, tiveram que montar fábrica no Brasil, gerar emprego aqui. Entendeu? Porque elas não podiam sair nenhum equipamento para a Petrobras sem ter 70% de fabricação nacional. Por isso que desenvolveu muito a indústria naval, desenvolveu muito a indústria de equipamentos. Chegou uma época, cara... Hoje isso não existe. Hoje, isso aí, com o governo Temer, foi uma das primeiras coisas que ele acabou. A obrigatoriedade da indústria... Aquilo que eu falei para vocês, cada cara. coisa é uma tristeza. Aquilo que eu falei para vocês, né? A empresa hoje ela é direcionada para atender acionista. E o acionista quer o lucro imediato. O acionista, ele... Mas não está no estatuto da empresa que o principal beneficiado tem que ser a população? Está no estatuto da empresa, mas, bicho, num país onde eles passaram por cima da Constituição Federal... O que é um estatuto, né? O que é um estatuto? Os caras passaram por cima da Constituição Federal, ali onde fala, né, da inocência, né? Então, cara, quantas coisas na Constituição Federal que estão passando por cima, bicho? Sabe? E o Supremo STF faz vista grossa. Então, quer dizer, um estatuto não é nada. Se ele estiver dando dinheiro para alguém, eles mudam. Eduardo, nós estamos no ano de eleição, né? Eu estava até falando com vocês aqui que esse mês minha conta de luz chegou até um pouco mais barato. Provavelmente, né? Tomara, a gente deve trocar esse governo. Mas trocando um governo, trocando um presidente que ele vai apertar um botão, o gás... o óleo, a gasolina que está caro, o preço vai despencar. Quais são os passos que tem que fazer para essa magia acontecer? E pergunto mais, você enxerga uma luzinha no fim do túnel ou você só vê a gente ladeira abaixo, mesmo trocando de governo? E para complementar a pergunta do Schneider, a gente vai ver agora, principalmente ao se aproximar da eleição, todo candidato prometendo mundos e fundos. Exatamente. Quando o assunto é combustível. Isso. Porque independente se é da esquerda ou da direita, a gente quer saber, é possível voltar a 70, 60 reais a botija de gás, a gasolina a 4, 5 reais, ou qualquer candidato que prometer isso vai estar mentindo? Eu dei a fórmula aqui. E eu insisto nessa fórmula. Mas essa fórmula
tem que ter coragem de enfrentar o mercado financeiro e enfrentar esses acionistas lá do exterior. Tem muita gente grande. E eu acredito que esse governo hoje, atual, não tem essa coragem. Tanto é que ele está mudando. Cara, esse projeto de lei, essa medida provisória aí do ICMS, olha o absurdo, cara. Eu acredito que isso não vai passar porque os governadores não vão deixar de fazer os governadores retirarem o ICMS. Hoje o ICMS do combustível, né, é o que paga, por exemplo, o salário do policial, o combustível da viatura, o salário do professor, o posto de saúde. É o ICMS do combustível, cara. Entendeu? Aí o governo quer que retire, ele vai compensar até o final do ano. Por quê? Porque até depois da eleição ninguém sabe o que vai ser. Você acha que É medida eleitoreira. E o que acontece que eu estava te falando? Cara, você não pode fazer isso, bicho. Você não pode retirar ICMS. ICMS é para manter o Estado. Você tá falando algo que, inclusive, está sendo decidido no dia que a gente está gravando esse episódio. Está sendo debatido hoje no Senado, essa medida medida provisória. aqui, e pelo que estão falando aqui, que o Senado deve aprovar. Passou na Câmara, o relator é do Centrão, então isso deve passar. Vamos vai ter muito debate ainda. Mas é o seguinte, o cara vamos quer trabalhar com as duas possibilidades. Se isso passar, né, o ICMS, porque ele quer que os governos reduzam, coloca um teto ali de 17%. Não, tem dois projetos de lei. Esse projeto de lei de 17% é um projeto de lei do senador, acho que o senador Jean Paul Prats, do Rio Grande do Norte. Semana passada a gente estava debatendo esses assuntos em Brasília. Esse projeto é tipo uma unificação do ICMS. Claro, vai reduzir um pouquinho, mas não reduz R$1, cara. Entendeu? Só que você não pode reduzir a receita do Estado sem ter compensação. Porque hoje os estados estão, né, por aqui, bicho. Hoje estoura sempre no Estado e no município. O governo federal concentra toda a arrecadação, quase toda a arrecadação. E tem também a medida provisória que foi lançada semana passada, que é o seguinte, que é os estados zerarem o ICMS, que o governo vai pegar o dinheiro que ele recebeu da Eletrobras e vai compensar por 6 meses. Só até passar a eleição. E aí o combustível vai baixar uns R$2, mas só até passar a eleição. Você está entendendo? Eu entendo. Eleitoreiro. E minha preocupação é essa, porque a gente viu lá em Justiça seja feita, que em 2014, a candidata, a Dilma, que estava tentando a reeleição, ela congelou o preço dos combustíveis. E depois a gente teve que pagar a conta. A minha preocupação é, por isso que aqui o papo é muito justo, eu não estou preocupado com esquerda nem com direita, mas quem prometer, independente se seja um candidato da direita, da esquerda ou de centro, dá para acreditar? O que você acha, como experiente na área? Você acha que vai dar para acreditar nessa galera que vai prometer milagre do combustível? Não é milagre. É aquilo que eu te falei. Se um presidente de uma estatal ele coloca uma precificação, o presidente da estatal pode retirar a precificação, pode mudar. E não é milagre. Se diminuir, se acabando com o PPI, você reduz toda a cadeia, né, de produção de qualquer produto que leva diesel, gás natural, qualquer combustível, né, óleo, lubrificante, você vai reduzir, né, o preço e aí provavelmente vai se refletir na prateleira do supermercado. Entendeu? Mas tem que ter coragem de bater de frente com o mercado. Hoje o governo atual ele depende do mercado financeiro para se manter. Covarde. É covarde mesmo. Covarde. Mas por quê? Porque é o seguinte, se ele bate de frente com o mercado financeiro, tem 150 pedidos de impeachment lá para derrubar ele. Covarde? Ele é covarde, mas ele está com a faca no pescoço, porque ele sabe que fez muita coisa errada, entendeu? E aí, quer dizer, não é querer falar, mas já tem candidatos, não é um só, mais de um, que já prometeu. Eu assumo o governo, eu acabo por com o isso que eu te PPI. perguntei se é um botão que aperta, porque Não, eu não digo, até o que está lá no líder na pesquisa lá falou isso aí, ó. Depois de amanhã você vai para a praia. Não é imediato, entendeu? Não é uma coisa imediata que você precisa. Eu acredito que nos primeiros meses do ano que vem, se caso mude o governo, né? Se não for um governo neoliberal, já vai começar, primeiros 3 meses, começar a refletir, né, essa parte não digo redução imediata, mas a cadeia toda vai começar a reduzir. Porque, cara, é muito simples, bicho. Nós aqui, os trabalhadores da Petrobras, recebem em real. Por que a gente está... O material que a gente usa é em real, cara. Claro, tem muito material importado que se usa na exploração de petróleo, mas muita tecnologia foi desenvolvida por nós, cara. Por que a gente está pagando como se estivesse trazendo lá de fora? Otários. Então, mas já existe vários projetos de lei no Congresso, só que não passaram para reduzir o combustível já, né, de forma sensata, de forma... Entendeu? Mas o que acontece? Quem tem que pautar é o Lira, né? O Lira não pauta.
Ai, ai. Vamos puxar o Poca ou não Poca, Chicaninha? Vamos lá. Meu irmão, você tá à vontade, cara? Claro. Foi legal a conversa? Tá Demais. gostosinho? Me convida mais aqui, nós vamos Não, falar de outros assuntos depois. Vamos sim. Vamos falar depois de futebol um dia desses Você aí? você falou que você é gremista, Eu sou gremista, né? cara. Tá triste, mas quem sou eu? Eu sou vascaíno. Pô, nós estamos dois abraçados na segunda. Mas estamos lá, né? Na boquinha do acesso. Antes da gente ir pro quadro, qual que é a sua formação, cara? Fala um Hoje pouco sobre você tá à frente aí do sindicato. Cara, hoje você chegou a trabalhar embarcado. Qual que é a sua formação? Bicho, você é gaúcho? Eu sou gaúcho. Quem és tu, Eduardo? Rapaz, eu sou sou gaúcho lá da fronteira, lá com o Uruguai, lá, bicho. Eu sou quase uruguaio. Por causa de talvez de 2 ou 3 pulos, eu não nascia lá no Uruguai. Lá. Seus parentes abastecem no Uruguai? No Pra pagar menos? No Uruguai o preço é meio parecido com o do Brasil, mas na Argentina, cara, o preço tá Mas bem o salário abaixo. mínimo no Uruguai ele é superior ao do Brasil. É um pouco superior. O Uruguai não é um país muito rico, não. Mas a qualidade de vida lá também é caro, né? Não, cara. Não é um país nada rico. Não, o Uruguai não. Não, é um país que, seguinte, não tem os recursos que a gente tem, né? O Uruguai é um país de exportação de commodity, né? É carne e trigo e soja. Grão, né? E grão, não tem nada no Uruguai. Não tem uma reserva de petróleo, Agora a não tem maconha. Tá. Tem a maconha lá. Eu gosto. Vai estar desenvolvendo bem, né? Tá desenvolvendo bem, acho que em como breve... é que você Foi veio um parar? outro retrocesso aqui no Brasil pós 2016, que quando Foi. começou a ser votado, tem lá, se eu não me engano, chegou no Fux, ele pediu vista do processo, essa porra tá parada até hoje, mas tem lá o voto do Barroso, tudo ia. A gente tava batendo na travezinha. Bicho, Era pra nós estar Bicho. aqui. o judiciário... Eu sou advogado também, né? Já para me apresentar, sou advogado também. O judiciário, ele segue... Eu sempre falo, né? Toda vez que eu vou conversar com alguém que assim, poxa... a gente está numa fase só de perder direitos, a gente perde direito no Congresso, aí chega lá no STF e perde também. O judiciário ele segue a ideologia dominante. Hoje a ideologia dominante é de perder, o trabalhador perder dinheiro, arrochar, e tem toda essa questão, né, dessa pauta de costumes. Então, hoje, qualquer coisa que você levar para o judiciário, STF, a gente vai sair perdendo. A gente vai ganhar pouca coisa, né, mas a ideologia é dominante. Caso a gente consiga, né, amanhã ou depois, um governo mais progressista, muda, inclusive, até essa visão do STF, né, porque é um tribunal político, não é só um tribunal técnico, né. Então, vamos torcer que depois... Tá, você estava falando aí que você é advogado. Eu sou advogado. Você foi parar no petróleo nessa onda aí, não. daqueles cursinhos lá de 2000? Como é que foi que trabalhar você foi parar? salvatagem? Cara, eu entrei em 2013 no sistema Petrobras, né? Então, sou da área de qualidade, de Você é inspeção de concursado? equipamento, sou concursado. Entrei em 2003, entrei em Santa Catarina, né? No terminal da Transpetro lá de, cara, São Francisco do Sul. Né? Aí eu fiquei pouco tempo, voltei para o Rio Grande do Sul, que eu queria voltar para o Rio Grande do Sul. Aí fiquei um tempo lá na região metropolitana de Porto Alegre. Depois fui lá para o sul, bem na fronteira lá, onde tem os estaleiros, né? Teve a construção de 3 grandes estaleiros lá no Porto de Rio Grande, né? No Superporto. Aí trabalhei lá um tempo e depois vim parar aqui no Espírito Santo. Através de transferência, me deram a opção Rio de Janeiro e Espírito Santo, digo, vou para o Espírito Santo, vou viver num lugar tranquilo, que não tinha trânsito na época que eu cheguei aqui. Não quis saber de morar em Macaé, né? De jeito nenhum. Aquele papo de quem trabalha com petróleo é rico. É um papo muito do safado, cara. Muito do safado, bicho. Não vou... A gente vive uma vida, né, razoável, assim, mas ninguém é rico, cara. Ninguém é rico, é trabalhador comum. É trabalhador. A gente tem um quadro aqui dentro do nosso podcast que é Poca ou Não Poca, onde o Poca é algo positivo e o Não Poca é não positivo. Então, eu não levantei nenhuma questão aqui, mas o Chicaninha ele é sempre rápido no gatilho. E aí você fala se poca ou não poca, e se você quiser... Não tem tempo para pensar, né, cara? Você pode tem que justificar, não, é um bate-papo igual a gente está aqui. Bora lá. Você puxa aí, então... Cozinhar no quintal de casa com lenha, poca ou não poca? Não poca de jeito nenhum. Por que não poca e como que a gente pode fazer para sair desse atoleiro de Ele lenha? fala um pouco das ações também do sindicato. Então, cara, não poca de jeito nenhum. Isso aí é a gente trazer, né, a população regredir eu digo assim, no processo evolutivo da humanidade. Bicho, você que sabe que é cozinhar com lenha, cara. Você não ter acesso ao básico, que é você poder ter a possibilidade de preparar o teu alimento para o teu filho. Você ter essa dificuldade de preparar o alimento, cara. Isso aí é inadmissível num país que é autossuficiente em petróleo. Um país que tem a riqueza que a gente tem. Isso aí é banditismo, cara. Isso aí tem que acabar. E vai acabar, se Deus quiser, não vai acabar acabando com o PPI. Quem fica repetindo por aí que
você pegar o petróleo para poder produzir gasolina é o meio menos rentável de se trabalhar com produto poca ou não poca? Isso é uma fake news, né? Não poca de jeito nenhum, cara. Explica pra gente um pouco sobre da onde que surgiu isso. Cara, eu posso... da onde surgiu essa, vamos dizer assim, essa lenda urbana? Não sei. Mas gasolina, né? Quanto mais leve o produto, mais valor agregado ele tem. Então, quer dizer, a gasolina é uma parte leve do petróleo. Então, ele tem um valor agregado significativo. E também tem aquela questão da oferta e da procura. Hoje o diesel ele é mais rentável, não porque ele é tem maior valor agregado, é por causa da deficiência de diesel que a gente tem no Brasil, por causa que a nossa malha, né, toda viária é estrada, né, cara? Então, por isso precisa de muito diesel. Por isso, hoje o diesel é mais valorizado, mas a gasolina tem um valor muito grande. Hoje, né? Fonte de energia renovável, fonte de energia limpa, como o etanol, poca ou não poca? Cara, tem muita... Eu te falei que isso aí dá outro podcast, né, bicho? O etanol, ele é uma fonte de energia limpa quando queima. Na queima, ele é limpo, é mais limpo que a gasolina. Mas para produzir ele... Mas a produção do etanol, ele necessita de muita energia, muita água, vai muito defensivo agrícola, muito veneno, né? Então, se você não pode avaliar, como hoje as avaliações são muito simplórias, né, de qualquer coisa. Cara, só o etanol é uma energia limpa. Sim, é uma energia limpa quando queima. Mas e para produzir o etanol? É a mesma coisa que eu digo para vocês que essas garrafinhas que a gente... Né, a Petrobras tinha uma fábrica que produzia lá no Recife, essa garrafinha de plástico. Isso aqui? Essa aí. Isso aqui ele não é mais reciclável, né? Isso aqui é a borra da borra da borra. Não, esse é reciclável, esse sim. aqui ainda é, né? Sacola do supermercado que não é. Isso aqui, ó, por exemplo, para produzir olha o absurdo que uma pré-forma daquela que isso aqui se produz essa parte aqui, ó. Aquela pré-formazinha. Aí depois o cara infla. Faz o... Para produzir uma garrafa dessa de água, que vai 500 ml, você gasta 5 litros de água na produção. Entendeu? No processo produtivo. Uhum. Então, isso que tem que avaliar se o produto ele é ecológico ou não. Entendi. Entendeu? Sabe o que eu achei legal? Na Alemanha, lá quando você vai comprar água assim, você tem 2 preços de água. Um preço mais em conta se você trocar a garrafa. Se você levar, você né? levar, e de plástico mesmo. Não, nem casco, é de plástico mesmo. Ou se você comprar sem garrafa, é mais caro. É mais caro. Mas tinha que ser, cara. Tinha que ser. É mais caro. Você lembra do tempo que a gente levava garrafa de cerveja no supermercado? Lembro, claro que era mais lembro. barato, cara. Poxa, agora... Aqui no centro ainda tem disso. Se você não tiver o casco, você tem que deixar o valezinho para trás lá. Desmonte da Petrobras, poca ou não poca? As nossas perguntas quase tudo nunca poca, tá? Ô, bicho, é só para deixar a revolta mesmo. Cara, o desmonte da Petrobras é aquilo que eu te falei, o desmonte, né, de um plano de desenvolvimento de nação, né, bicho? Teve um ano que, assim como aconteceu com a Vale, que eles queriam privatizar ela de vez, né? Agora vocês estavam falando aí que 40% dos acionistas são gringos, então praticamente não tem dedo nosso lá, né? Olha só, eu acho que esse governo tem o interesse de privatizar a Petrobras, que é uma coisa muito incrível, né, cara? Você diz assim, a Petrobras está dando lucros fantásticos, né? 104 bilhões. Ah, vamos vender. Porra, esse troço está dando lucro pra caralho, por que você quer vender? Entendeu? Não tem lógica, mas o negócio é não ter lógica. Mas eu acredito que há interesse desse governo de privatizar a Petrobras, porque aqui é o seguinte, né, cara? Há 2 maneiras, eu vou ser bem sincero, de você desviar dinheiro público. Uma é em licitação. Você não tem a chave do cofre, por exemplo, o prefeito não tem a chave do cofre, abrir o cofre e botar o dinheiro no bolso. Não é assim. É em licitação que você coloca sobrepreço, combina quem vai ganhar. Escolhe a empresa. Né? Só que isso está muito visado, muito marcado em cima, essas novas leis de licitação. E o outro é você ganhando, né, vendendo alguma coisa. Aí você ganha uma porcentagem em cima, você vende um preço abaixo do mercado. Aí você avalia a refinaria a própria Petrobras, o preço dela é 120, 130 bilhões, foi vendido por 36. Você imagina a comissão dessa diferença de 36? A Vale também. A comissão em cima disso. Agora, eu queria entender como que a galera que trabalha na Petrobras, a galera que trabalha ali atuante no petróleo e gás, como é que eles enxergam essa situação a qual a Petrobras vive hoje? Porque nem quero ouvir o olhar do sindicato, mas mesmo o trabalhador, o trabalhador, como é que essa galera enxerga esse problema?
Então, peão. nós temos aqui, dentro da Petrobras, a gente tem, né, a Petrobras hoje, ela reduziu muito o quadro de funcionários, então a gente depende muito de empresas terceirizadas. A gente chegou, era 40 mil funcionários próprios, né, chegou a 80, agora a gente voltou aos 40, em torno de 40 para todo o Brasil, né. Esse desmonte, né, muita gente aposentou, foi embora, não se fez mais concurso. Então tem duas visões, tem as visões dos trabalhadores que trabalham com empresas terceirizadas, que hoje, né, que a visão deles é a seguinte, é queda de salário, a cada contrato reduz salário, reduz direito, plano de saúde eles tinham para a família, né, os trabalhadores terceirizados, hoje nos contratos já não prevê mais plano de saúde, né. Isso aí começou a acontecer com outro dos montes, que foi das leis trabalhistas. Exatamente. Né, que permitiu essa precarização, né? essa terceirização, no início e no fim e no meio também. Né? E a precarização do Precarização. Exatamente. Então, quer dizer, eu quando cheguei, por exemplo, para trabalhar aqui no Espírito Santo, o menino que trabalha fazia a mesma coisa que eu, era de uma empresa terceirizada, ele ganhava mais do que eu. Hoje, um cara que faz a mesma coisa que eu ganha 4 vezes menos que eu. Entendeu? Num universo de 7 anos, cara. É triste. A cada contrato, os caras iam cortando o salário do pessoal, cortando benefício. A legislação trabalhista, cara, a aprovação, e depois a lei de terceirização, depois a lei das estatais também, ela contribuiu muito para a precarização do serviço, porque antigamente você podia contratar uma empresa, por exemplo, a estatal fazia um levantamento, por exemplo, quanto é que ia custar um projeto? Esse projeto vai custar 10 milhões. Ela tinha um levantamento e colocava na rua a licitação pública, né? Aí uma empresa apresentava 9, outra apresentava 12, outra apresentava 7. Mas ela tinha uma base. Com 10 milhões ele consegue cumprir o contrato, pagar bem os funcionários, né, e me entregar a obra pronta. Aí ela podia contratar de 4 e dispensar de 7, que era o menor preço. Mas com a nova legislação ela não pode. A estatal tem que encontrar o menor preço, mesmo você sabendo que o cara não vai conseguir cumprir o contrato, porque não tem condições, entendeu? Porque mesmo se o produto dele for horrível... Você é obrigado a contratar o menor preço. Então tem que mudar essa questão da lei das estatais. Isso começou a prejudicar as renovações de contratos dos trabalhadores. Os trabalhadores, a cada ano, a empresa oferecia menos, aí não tinha condição de cumprir o contrato. A primeira coisa que ela cortava era benefício do trabalhador, vale alimentação, plano de saúde, essas coisas todas. Sempre. Treta. E é legal você falar isso, que não é só no ramo de petróleo e gás. Eu era docente numa empresa e que com, né, a aprovação dessas legislações todas que nós discutimos aqui, precarizou e muito o trabalho do professor nessa empresa. E também é uma empresa que tem capital aberto na bolsa. Então é o interesse em dar uma satisfação para o acionista. E o triste, que é o aluno e o professor que está ali na ponta da lança, o rolê deles ali é todo precarizado. É muito difícil. E é uma tendência que a gente falou 2 áreas aqui, mas se a gente continuar falando, a gente vai encontrar X áreas. Eu lembro quando essas empresas de educação acharam o furo, vamos dizer assim, o furo da bala, né? Vamos dizer assim, vamos começar a pegar os professores seletistas, vamos demitir e contratar por hora aula. Então teve uma empresa aqui de ensino superior que eu lembro que a notícia foi que ela demitiu 2.000 professores no Brasil, né, para contratar por hora aula. Então é a precarização, né? Para ser mais exato, foram 2.200. Você sabe. Eu vou te falar que a faculdade até que eu estudei. Não, mas assim, eu sei qual é, inclusive. É triste porque você vê assim, era um ambiente legal do aluno com o professor ali. Você vê aquilo tudo, né? E você vê tudo caindo e você tem que manter a cara de paisagem na frente da turma, porque Exatamente. Você não pode passar para ele, você não pode atrapalhar academicamente a vida do aluno ali. Então, por isso que tem esse grande ataque às universidades federais, porque não pode fazer isso com a Universidade Federal, né, cara? Pelo menos você tem que passar por um congresso, a coisa toda. Então, esse grande ataque, né? A desvalorização do professor que está sendo feita. Eu sou filho de professora, minha irmã é professora, né? Então, a gente vê, cara, que o absurdo que foi feito com essa empresa mesmo, né? Eu lembro, professor de ensino superior o cara tinha a vida ganha, não interessa se era universidade pública ou privada, principalmente o cara tinha aquele tempo de trabalhar aquele conhecimento que ele tinha, de passar o conhecimento. Acabou. Agora é o seguinte, é tipo linha de produção, formar aluno. É isso aí. Antes da gente encerrar aqui, porque o Pode Pocar, ele é a participação. Parece ali que nosso diretor ali, que de vez em quando ele interage, só que hoje já está mais moderno, sabe? Porque a outra vez ele fez a pergunta
e saiu ali no eco. A gente teve que repassar a pergunta. Vou até colocar o Coloca o fone aí, para vamos poder ver. ouvir. Aqui, Pergunta cara, ali do nosso diretor. sobrou bolinho aqui, galera. Você pode comer aí. Vocês Ah, mas ele vai maravilha. ser detonado já já. Não, beleza. Na verdade, são duas perguntas que eu queria fazer. Uma é, você falou aí que a gente paga o valor do combustível como se estivesse importando, né? Aí eu queria saber assim, a gente exporta combustível, exporta algum petróleo, derivado do petróleo, e qual que é o valor disso? A gente exporta mais barato ou não? Não, a gente exporta parte do nosso petróleo exportado, né? Por exemplo, o petróleo brasileiro hoje não está mais só na mão da Petrobras, né? São 56 empresas que exploram petróleo no Brasil. Tem esse mito aí que a Petrobras ela é monopolista, mas não é. Tem 56 empresas, além dela, mais 55 que exploram petróleo no Brasil. Mas em conformidade ou uma explora mais do que a outra? Não, depende das concessões que elas compraram, entendeu? Por exemplo, aí no pré-sal tem outras empresas que exploram. Às vezes em consórcio com a Petrobras, em alguns campos, às vezes isoladamente. Por exemplo, essa questão que eu falei do regime de partilha. O regime de partilha, tem dois regimes, partilha e concessão. O regime de partilha, né, o petróleo que é retirado é da União, é do governo brasileiro. E ela paga para essas empresas retirarem do subsolo para ela, entendeu? E por isso que esse é o regime mais benéfico para o Brasil, porque parte desse valor vai para educação e saúde. Esse regime quer acabar com ele, né? O Congresso quer acabar com ele. O Congresso não, o presidente Jair Bolsonaro. Né? O regime de concessão, que é o mais antigo, a empresa chega, né? Ela é colocada no leilão, na ANP, né? Ela pega os dados de exploração e diz assim, aqui nessa área é provável que tenha petróleo. Geralmente os dados são da Petrobras, que gastou, investiu, descobriu o petróleo lá e entregou para a ANP vende. Aí as empresas que estão, né? Petrogal, Shell, Exxon, vão lá e compram a área e elas exploram o petróleo, é regime de concessão. Aí elas pagam uma porcentagem para o governo brasileiro, mas o petróleo explorado é dela. Esse petróleo, geralmente, ele é carregado lá no alto mar, num navio, e já vai embora. Nem chega no Brasil, entendeu? Mas quando a gente vende com essa mesma paridade de preço que a gente compra, acho que foi essa a pergunta que você quis fazer, né? O petróleo ele é vendido pelo preço internacional para fora. Entendeu? Mas quando a gente compra, existe um valor tabelado, né? Por isso que está caro, essa paridade. A gente compra derivado. Entendeu? Entendi. A gente exporta petróleo e compra derivado. Entendi. Entendeu? Isso é o absurdo do absurdo, só para a gente entender o que significa esse episódio de hoje. É um absurdo. Os caras vão dizer assim, vocês trouxeram esse gaúcho para mentir para você. Olha só para esses dados que eu tenho aqui, cara, qualquer um pode confirmar esses dados no site da ANP ou no site da própria Petrobras, que ela explica ali o preço de paridade de importação com outras palavras, né? Eduardo, jamais a gente traria alguém aqui para mentir. Então, mas você pode ter certeza, às vezes mano, o absurdo é tão grande, cara. Não, quando começou esse aumento da botija de gás, eu ainda era repórter de televisão, eu lembro até hoje que tinha que entrevistar uma personagem, né? Alguém mais de baixa renda. Bicho, me mandaram, eu não lembro com quem que eu tava, acho que era com Dani Boy, com Tatu, que nós fomos parar na Escadaria do Trabalhador, que é o ponto de tráfico mais perigoso do estado do Espírito Santo. Tava chovendo, era tipo 7h30 da manhã, que era no Jornal da Manhã, a gente lá no alto do bairro da Penha, aquela senhorinha do lado dos olheiros pedindo licença, porque eram os caras da imprensa para subir o morro. Aí, ali eu tinha dado já um Google e vi que no site da Petrobras tem esse absurdo explicando aí o porquê, né? E a gente tinha que pegar e de uma forma mais didática e explicar. Só que o cidadão comum vai ler não vai entender. Mas parece que faz de sacanagem. O quê? Essa linguagem técnica. Mas claro. Porque quando a gente explica, o pessoal se revolta, bicho. Quando eu vou lá no... Você começou a falar aqui em off com a gente, que eu falei, já vi que hoje eu vou sair daqui Quando a gente vai nas comunidades fazer os nossos eventos, que o Sindipetro ele faz eventos, né, de conscientização. A gente vai lá, distribui botijas de gás, sempre a gente paga uma parcela da botija para o pessoal ter a ideia de quanto seria o botijão de gás sem o PPI. A outra parte a comunidade paga. Então, às vezes, a gente paga mais da metade, às vezes, da botija. Mas a gente bate um papo com a comunidade. Esse que vocês estão falando é uma coisa fantástica. Vocês estão levando informação real. Entendeu? Vocês estão falando contraponto à mídia dominante, à mídia hegemônica. Então a gente bate um papo com a população. O pessoal se revolta, cara. O pessoal se revolta. E sabendo que é o seguinte, eu estou tirando dinheiro, às vezes, da boca do meu filho para pagar para alguém ter lucro lá nos Estados Unidos, cara. É foda, né? É triste. E aí, Chica? É isso, né? Foi bom para você? Eu queria fazer uma outra... Faça, Marião, fica à vontade, Desculpa aí que eu tô muito... Eu só vou comendo bolinho. Desculpa aí que eu tô muito participativo. É que o assunto é interessante. Ele falou no começo, eu queria que você reforçasse
a cadeia do petróleo está lá no mar até chegar na bomba lá de combustível. Porque toda vez que aumenta o valor, vai para a televisão, aí o dono do posto fala assim, não, isso é da distribuidora. Isso não é comigo, não. A distribuidora que repassa. Aí a distribuidora fala assim, não, é a refinaria. Aí a refinaria fala assim, não, é a Petrobras. E aí? Então. Precisa mesmo dessa cadeia toda? Como é que funciona isso aí? Cara, é assim, ó. O Brasil tem uma legislação de muito tempo que é o seguinte. Por exemplo, a Petrobras ela não pode vender diretamente o combustível por um posto de gasolina, tem que passar por uma distribuidora. Isso é lei. Então ela tinha a distribuidora dela, que era a BR Distribuidora. Assim como ela tinha a distribuidora de GLP, de gás de cozinha, que era a Liquigás. Que não existe mais. Foi vendida, também privatizada. Com a promessa que se vender a Liquigás, que ela tinha 30% do mercado, o gás de cozinha ia baixar. Venderam a Liquigás e o gás subiu. Venderam a BR Distribuidora e o combustível subiu. Então foi só promessa. Não deu certo as privatizações, entendeu? Então, é o que você falou, realmente, mas quando sobe o preço do combustível, ele sobe na refinaria, entendeu? Aquilo que eu te falei, tudo é uma porcentagem, que eu expliquei, do preço base do combustível. Quando eu expliquei sobre o ICMS, tudo é uma porcentagem do preço base. No próprio site da Petrobras tem, por exemplo, o preço básico é tanto, o ICMS é 25%, a margem de lucro da distribuidora é 9%, a margem de lucro do posto é 4%, entendeu? Só que quando chega nessa parte aí de margem de lucro, claro que o posto de gasolina ele pode aumentar mais do que ele recebe. Aí tem aquela grande sacanagem, né? Subiu o combustível hoje, o posto de gasolina, quer dizer, amanhã vai subir o posto de gasolina já sobe hoje, ele está com os tanques cheios. Aí quando baixa, ele está com o tanque só, não, só posso baixar quando vier a próxima remessa. Tem essa sacanagem, a gente sabe. Né? Todo mundo sabe como é que é Brasil, né? Brasileiro é assim. Mas onde sobe realmente é na refinaria, o preço base. E por que quando sobe a gasolina, o álcool também sobe? Qual é a relação dos dois de produção? Então, aí é mais uma questão que a gente sempre fala, né? O pessoal fala, porque a Petrobras é estatal, por isso que o preço sobe. Diga, então abastece só com álcool. O álcool é da iniciativa privada. Isso aí é uma questão dos produtores de álcool querem se aproveitar da situação. Entendeu? Eles querem deixar o preço mais parecido com o da gasolina. É porque você não estava aqui. Triste. Logo quando ele chegou, ele começou a falar, eu falei, já vi que eu vou sair daqui hoje triste. Já vi que eu Mas também a gasolina, ela tem um percentual de álcool nela, não tem? Fala um pouco sobre isso. Então, isso é 4%? Não, é 24%. 24%. A gasolina pode chegar até 25% de álcool, né? Então, são coisas que foram destruídas através do tempo. Então quer dizer que a gente paga uma das gasolinas mais caras do mundo e ela ainda vem misturada com quase álcool. 30% de álcool. Exatamente. Então, são coisas assim que eu vou dizer. Mas por que era usada antes? Por que se usa o álcool na gasolina? É para aumentar a octanagem. A octanagem é a resistência à explosão no motor de explosão. Né? Quando o cilindro ele tem que ter uma resistência para poder dar mais potência. Né? Se ele explodisse a hora que o cilindro pressiona a mistura gás, né, que é ar e gasolina, a hora que ele pressiona, se ele tivesse uma explosividade muito grande, o motor ia perder rendimento. Então, tem que ter, quanto mais ele demorar para explodir lá no cilindro, mais potência tem o motor. E a gasolina em si, a gasolina que a gente usa aqui, não é uma gasolina A, que é uma gasolina com maior potência, entendeu? Maior octanagem. Então, o que a gente faz? Porque a gasolina ela é uma parcela muito pequena da parte de destilação. Tem a gasolina B, que é uma gasolina mais comum. O que você faz? Você faz uma mistura, gasolina B, um pouco de gasolina A para aumentar a octanagem, mas você precisa de um produto para aumentar a octanagem, que é a resistência à explosão. E aí, antigamente, se usava, muito tempo usou chumbo tetretila, depois MTBE, quem lembra do MTBE, que é um produto que até nos Estados Unidos hoje ainda usa o MTBE. É obrigatório ter, para poder dar mais potência ao motor. E aqui a gente usa o álcool, né? O Brasil é um grande produtor de álcool. Só que você pode usar de 15, eu acho que de 10 a 15, ou até 25, né? Que é o máximo. Aí se usava antigamente, né, para te ver como as coisas no Brasil foram tudo, se usava essa porcentagem de álcool para absorver o preço da gasolina. Quando a gasolina estava muito cara, para não subir na bomba, se aumentava a porcentagem de álcool, porque o álcool era mais barato. Quando a gasolina estava mais barata, se diminuía a porcentagem de álcool. Aí o que aconteceu? O álcool chegou no limite, né? Nunca mais reduziu. Assim como tem a CID. Observe esse nome, CID. É um imposto que tem no combustível, que era o colchão, chamado de colchão, que é a contribuição, não sei o que, sobre domínio econômico. Né? Que foi criado que é em torno de 5% do preço, que era para isso. Na época de governos anteriores não subia muito a gasolina e o combustível porque tinha a CID. A CID também era uma espécie de colchão. Que a CID chegava, quando o preço estava muito caro da gasolina, do combustível, você diminuía esse imposto. Aí
estabilizava. Aí quando o preço estava barato, você chegava até os 5%. Aí foram tirar essa parada. Não, a CID chegou no cheio e nunca mais tiraram. Você pode olhar, você pode entrar no site da Petrobras e dizer, a CID hoje está cheia. Ninguém mais mexeu na CID para não baixar o preço do combustível. Entendeu? Por quê? Porque esse imposto vai para o município, vai para o Estado, vai para a União. E quem está pagando é a gente. Era um imposto para ser flutuante, assim como o álcool era para ser flutuante. Então já existia, quando você perguntou, dá para mexer no preço do combustível? Já existe essas, vamos dizer assim, essas formas de Essas engrenagens. essas engrenagens né? para isso. Já existe, só que não é usado, porque não há Esses interesse. aparelhos para poder dar essa Exatamente. equilibrada. A CID, o álcool anidro, a porcentagem, tudo é tudo você pode mexer para mudar o preço do combustível. É isso. Porra, falei que nós ia ficar Ô, Eduardo, triste. obrigado, viu, mano? Obrigado aí Eu pela que sua... agradeço a oportunidade, cara. É fundamental, cara. Eu sou ouvinte de vocês, é fundamental. A gente... Tá gostando do Pode É Pocar? Claro, ouvinte bicho. mesmo, todo mundo que vem Eu sou aí, senta, fala ouvinte. que é. Sabe quando é que geralmente a gente vai fazer alguma viagem, alguma coisa, eu coloco para ouvir na estrada, entendeu? Na estrada eu coloco, até porque, né, geralmente são episódios compridos, né? E aí na viagem a gente coloca para ouvir na Esse estrada. nosso aqui já tá rendendo, esse aqui já tem já 1h30 já de Rapaz, conversa, 1h40 por aí. prosa Não boa. tem 1h40? Então você vai ter que Por dar uma aí. editada, então. Não, não hein? edita aqui não, não edita vai não, inteiro. aqui vai A gente tudo. vai querer, a gente, pô, sonha e torce, né? E que num futuro breve você volte aqui para poder falar que as coisas estão se estabilizando, que o brasileiro pode voltar a sorrir, A gente pode que falar. essas políticas que Voltar a existiam andar de carro. estão sendo Se Deus adotadas novamente. Porra, a passagem aqui é absurdo. Se eu pegar um ônibus Não, aqui para ele, eu quero voltar aqui, cara. 4,20, inclusive o número sugestivo. Eu quero voltar aqui para dizer para vocês assim, ó, cara, nós recuperamos aqui o projeto da Fafem Espírito Santo, que é a fábrica de fertilizante Espírito Santo, que vai trazer a redenção para o Espírito Santo. Outro projeto que eu quero vir aqui e anunciar para vocês é a interligação dos dutos submarinos do Espírito Santo com Macaé. Isso vai fazer a nossa unidade que temos aqui no Espírito Santo, o TGC de Cacimbas, que hoje nós temos, vamos dizer assim, é uma Ferrari, que a gente tem umas plantas mais modernas do mundo de tratamento de gás natural, está operando com 30% da capacidade. E se nós fizermos essa interligação, nós vamos operar com 100%. Nós vamos trazer gás da Bacia de Santos, cara. São projetos que pararam, que eu quero que siga, para trazer desenvolvimento para o Espírito Santo. O Espírito Santo é pioneiro na produção do pré-sal. Vocês sabiam disso? Sim, eu sei. O primeiro posto foi aqui? Eu sabia. Nós já fomos o segundo estado em produção de petróleo. Cacimbas é uma bacia. Não, Cacimbas é uma localidade lá de Linhares. Mas que, E ela trata todo o gás que vem da... qual que é uma região que ficava lá no alto mar, que ficou uma briga um tempo, se era do Espírito Santo, se era do Rio de Janeiro? Cara, no Parque das Baleias ali. Você lembra disso? É área de pré-sal também, né? Cara, inclusive... Tinha outdoor, Inclusive não sei o que é nosso. inclusive tá sendo vendido um desses Porra, duas bicho, não áreas. Tem uma coisa que a gente pergunta. Inclusive está sendo vendido uma de duas áreas. E, inclusive, eu sou titular de uma ação contra a União para impedir a venda de uma dessas áreas. Eu sou o titular da ação. Então, a próxima pauta você vai vir aqui só para falar de manobras positivas que estão sendo feitas Deus aí por quiser. parte da Petrobras, do governo federal, do governo estadual. Do governo municipal. Não só em relação ao combustível, ao gás de cozinha, mas também em políticas do meio ambiente, porque nessa exploração aí, o que eu fico imaginando, como que o meio ambiente deve ser negligenciado na exploração de uma parada dessa Então. daí. E quando vazou aquele petróleo lá que ficou lá, que quiseram falar que era um navio que tinha afundado, que era, porra, Nós tivemos aqui no Espírito Santo em fevereiro um grande vazamento. o do... Lagoa Parda. Não tô sabendo. Você vê. O do... Não tô sabendo. Nós tivemos um grande vazamento lá em Regência, inclusive o Sindipeto Espírito Santo, ele é parte de uma ação, de uma representação do Ministério Público Federal, junto com a Associação dos Surfistas lá de... Lugar tão bonito que sofre tanto, Sim. aquela fábrica que tem lá na entrada lá. A Associação dos Surfistas lá de Regência, nós entramos com uma representação do Ministério Público para que os culpados sejam punidos, que até hoje não foram punidos, Ah, não que é uma vai. uma empresa que comprou os postos da Petrobras e não tem capacidade para tocar. E o primeiro vazamento já deu um vazamento gigante, não souberam nem como agir no momento. Aí é foda. Então a gente vai estar nessa briga, né? A Entra na próxima- Justiça, Ministério Público, para tentar... A próxima pauta com a gente aqui vai ser trazendo aí a resposta, o feedback dessas ações. E se Deus quiser, a gente vai falar assim, porra, a gasolina tá aí, ó, 4 cruzeiros. E de se novo. Deus Tomara, quiser, na oremos. próxima, vou tomar a cachaçinha aqui, bicho. Ei, Vou trazer um Vem de motorista. Uber, pô, aí o Exatamente. motorista ali, ó.
Chicarino. É isso aí, obrigado mais uma vez, Eduardo. Obrigado para você que acompanhou mais esse episódio do Pode Pocar. E queria deixar claro algo muito importante neste episódio. Tente entender e compreender este episódio não pelo viés ideológico, mas pelo viés da compreensão, pelo viés do seu bolso. Por isso, esse ano é ano de eleição. Então, não fique focado só no presidente da República, porque Exatamente. todas essas mudanças que a gente discutiu aqui passa pela Câmara Federal, passa pelo Senado Federal, né? E depois o reflexo disso cai para os governos. Então, escolha o seu candidato, independente se é da esquerda, se é da direita, se é do centro, mas escolha um candidato que se preocupa com o seu rolê e com o seu bolso. Beleza? É isso. Gurizada, tem 16 anos, tira o título. Já, vai votar, vai. Agora já passou o prazo, agora já tem que falar. já passou. Tirou o título, Vote. vai votar. Vai votar e, pelo amor de Deus, vocês estão vendo o estrago que está sendo feito aí, hein? Vamos repensar. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela audiência. Toda a descrição daqui do vídeo vai ter ali o site do Sindipetro, vai Legal. ter toda a informação daqui do nosso convidado. Você que acompanha a gente pelas redes sociais, lembra sempre de deixar aquele like, de deixar aquele comentário, compartilhar o nosso conteúdo com seu brother, com a sua amiga e ajudar aí o Pode Pocar a chegar sempre a mais pessoas. Chicarino? É isso aí, foi um prazer fazer esse Foi episódio. maneiro, com- né, cara? Eu falei que ia com sair você. daqui triste, mas a gente tá fera em deixar um negócio triste leve, né? Não, é porque acho que a gente precisa, né? Eduardo, a gente sempre trouxe aqui assuntos leves, mas esse assunto ele é pesado, mas Sim. a gente tratou ele de forma leve e também as pessoas precisam saber, porque, como você deixou claro aqui durante todo o episódio, a gasolina tem a ver com todo o nosso rolê social e tudo que a gente acaba caindo na gasolina. O pãozinho que você vai comprar na padaria, o tanque que você vai ter que encher, o transcolito que você vai pegar, tudo tem a ver com combustível. E o combustível nosso são vocês. Vambora! Porra! É bonito, hein? Pode Pocar.